Bom dia a todos. Agradeço a Brint mais uma vez o convite. É sempre um enorme prazer participar. Já fiz o elogio de que esse ano, de fato, a feira e o evento faz jus ao setor de pequenos prestadores, pequenos provedores, que são tão importantes para o desenvolvimento brasileiro. Aqui eu trouxe uma apresentação. E até pelo adiantado da hora, sei que muitos dos senhores estão com fome. Vou tentar ser bem objetivo, bem direto e o mais claro possível para apresentar um pouquinho das bases da nossa proposta especificamente, mas principalmente da onde que surgiu e qual que é a abordagem geral, a lógica de regulação que a Anatel está propondo e já tem implementado isso há algum tempo para o setor de pequenos prestadores de serviço de SCM, principalmente, mas em geral prestadores de telecomunicações. Então, o foco da Anatel e a energia que gastamos com uma série de regulamentos, que eu vou falar um pouquinho também, que vocês já puderam colocar e ouvir também dos nossos companheiros lá na Anatel, do regulamento de postes, PGMC, uma série de esforços que a Anatel tem empreendido para dar mais dinamicidade, para dar mais capacidade de empreendimento e de investimento para as empresas e maior retorno, obviamente, para as empresas do setor. Então, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, investindo em telecomunicações, investindo em banda larga, a gente está falando de uma necessária pulverização e ampliação de investimentos no setor. A gente discute muito na agência como ampliar os investimentos no setor de telecomunicações e essa ampliação passa necessariamente por uma descentralização desses investimentos, não focar os investimentos somente nas grandes empresas, mas naquelas pequenos empreendedores, aqueles empreendedores regionais que querem investir, querem ter o retorno e como que a Anatel pode contribuir para que isso ocorra. Isso, obviamente, vai trazer uma maior qualidade, disponibilidade de serviço, principalmente nas áreas que mais precisam disso, né? É lógico que tem uma série de provedores que atuam em grandes centros, em grandes cidades, mas principalmente no interior do Brasil, principalmente em áreas de periferia das grandes cidades, que a população sente mais a necessidade e quando um provedor desse chega para prestar o seu serviço para aquela população que era desassistida ou era assistida de uma forma talvez não prioritária, com menos qualidade, com menor disponibilidade de serviço pelas grandes empresas. Obviamente que isso traz também um incremento de competição que é sempre buscada pela Anatel, porque isso obviamente traz também a elevação de qualidade e uma queda do nível de preços. A gente sabe que telecomunicações, como energia elétrica, é um insumo básico da economia brasileira, e como de qualquer economia do mundo, e o desenvolvimento da economia brasileira certamente depende da disponibilidade, qualidade e preço dos serviços de telecomunicações, e isso, obviamente, em todo o território nacional, e esse papel os micro e pequenos prestadores certamente têm um papel fundamental. Então, como que a Anatel, dito isso, como que a Anatel busca abordar esse público, esses administrados que precisam, sim, de um ambiente que permita-lhes investir e ter um retorno necessário dos seus investimentos. Baixo ônus regulatório, a gente tem telecomunicações, como qualquer setor regulado, tem um nível elevado de ônus pela regulação, mas a gente busca fazer isso de forma assimétrica. Um maior nível regulatório para grandes empresas
e cada vez mais, isso é um foco da atuação da Anatel nos últimos anos, cada vez menor o ônus regulatório para as pequenas empresas. Mais segurança jurídica, isso é, de forma geral, importante para qualquer setor da economia, mas para a gente também, com foco aqui nos pequenos prestadores do interior, é importante ter claro, maior clareza das regras regulatórias. E, obviamente, quanto menos regra, melhor. Se a gente tem um espectro muito grande de regras, milhares de regulamentos, de resoluções, fica um custo muito alto. Vide o nosso sistema tributário, como é caro e como é custoso entender e lidar com ele. A gente busca, então, na Anatel, ter uma clareza maior e um número menor de regras aplicáveis aos pequenos prestadores que precisam seguir para que eles consigam ser mais ágeis e mais dinâmicos. E também incentivos competitivos mais claros para que a gente consiga, de fato, ter uma competição e um desenvolvimento desses prestadores na sua relação com os grandes prestadores. Isso, a gente precisa desse ambiente para que haja cada vez mais, um nível cada vez maior de empreendedorismo, mais investimentos e mais inovação. A gente entende que esse conjunto de regras, essa abordagem com baixo ônus regulatório, muita segurança jurídica e incentivos competitivos certeiros e efetivamente funcionais, que isso vai trazer para a gente um nível maior de investimento e mais inovação no setor. O que a gente está falando por baixo ônus regulatório? De fato, a gente ter uma assimetria entre grandes, pequenas e microempresas, redução da burocracia, e eu estou dizendo tudo isso para contextualizar a proposta que eu vou detalhar um pouco mais para vocês em um nível mais alto. Redução da burocracia com relacionamento com a Anatel, a gente não precisa prestadoras do interior do Brasil, que atuam na periferia, que não tenham áreas, e nem precisam, nem devem ter áreas regulatórias, que isso obviamente gera um custo para a empresa e desnecessário, desproporcional à sua atuação. Isso a gente já tem buscado. É importante destacar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações, que para as prestadoras abaixo de 5.000 clientes não tem nenhuma disposição específica aplicada, só princípios gerais. Isso demonstra também no próprio regulamento do SCM algumas distinções importantes que a gente fez para prestadoras pequenas. Isso demonstra como a Anatel tem caminhado nesse sentido. Maior segurança jurídica. Vejam, senhores, que a Anatel tem buscado reduzir, digamos, essa expressão que eu coloquei, redução do contencioso da expansão setorial, que é exatamente novos empreendedores. A gente muitas vezes na Anatel recebe alguns casos de pequenos prestadores no interior do Brasil, que muitas vezes são os únicos prestadores daquela localidade, efetivos, além da concessionária, que muitas vezes não tem o produto, inclusive de banda larga, naquele local da cidade, por não ter ido até a Anatel com um pedido, com toda a documentação e ter esperado todo o trâmite de alguns meses e pagado o preço, vai à Polícia Federal com a agência para que seja, então, lacrado, apreendido, preso e responda a um processo criminal. Esse é algo que não condiz com a prioridade que deve ter o setor e o baixo nível de risco que até se reflete em algumas decisões judiciais que afastam a tipificação de crime desses cenários, em que não há risco para ninguém, não há uso, inclusive, muitas vezes, de radiofrequência e de frequências licenciadas. Então, esse nível de insegurança do que pode acontecer se você não obedecer, entender e obedecer corretamente
quais são as inúmeras regras aplicáveis, é algo, de fato, que impacta no nível de investimento da gente. E incentivos competitivos, com a redução de barreira à entrada de novos competidores, isso é fundamental, isso está colocado em diversos regulamentos da Anatel, um recente regulamento de postes, o PGMC, também na proposta que trazemos, é uma redução de barreira à entrada de novos competidores, melhoria do relacionamento entre empresas detentoras de poder de mercado e as pequenas, como o PGMC tenta colocar, e facilitação de acesso a infraestruturas essenciais. Então, o que a Anatel traz agora, então, para debate com a sociedade? Debate com os senhores e com o restante da sociedade. Avançando um pouco mais, a gente avalia os impactos regulatórios. Isso foi feito um estudo pela área da Anatel, de planejamento e regulação. Quais são os eventuais impactos regulatórios que decorreriam da inexigibilidade de outorga para a exploração de serviço e de licença para funcionamento da estação, nos casos de pequenos prestadores de GSM e SLP. Isso foi estudado vários patamares de corte, e desde que empreguem exclusivamente meios confinados e ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Então, nessas duas hipóteses, meio confinados ou radiação restrita, pequenos prestadores de GSM e SLP, vamos ver, então, estudar um pouco o impacto que isso traz de inexigir a outorga. Não precisa de outorga, pode começar a prestar o serviço, não precisa contratar engenheiro, não precisa pagar a outorga, não precisa esperar 6 meses uma resposta da Anatel, não precisa tirar diversas certidões e retirar depois de novo para atualizar. Isso tudo passaria a ser desnecessário e simplesmente o empresário precisaria começar a iniciar o serviço e fazer algumas comunicações para a Anatel em relação a que prestou o serviço, que está prestando o serviço, quantos clientes tem, mas sem a necessidade de uma aprovação prévia da Anatel para começar a prestar. Isso, a ideia é colocar em consulta pública ainda agora em junho e buscar dos senhores e do restante da sociedade, das demais prestadoras, as contribuições para a gente chegar depois a uma proposta definitiva. Essa é uma possibilidade que existe na LGT desde a sua criação, mas que nunca foi usada pela Anatel. O artigo 131, que fala da exploração do serviço no regime privado, ele prevê no seu parágrafo 2º que a agência definirá os casos que independerão de autorização, ou seja, dá oportunidade para a Anatel determinar quando que não é necessária a autorização para a prestação do serviço. E no seu parágrafo 3º coloca que aquela prestadora que independe de autorização comunicará previamente à Anatel o início das suas atividades, mas coloca também que isso não seria necessário nos casos previstos nas normas correspondentes, ou seja, a Anatel poderia flexibilizar também essa comunicação prévia. Então, a ideia é que a inexistência de prévia outorga não vai retirar daquele prestador a caracterização de prestador de serviços de telecomunicações e nem afastar dele do poder regulatório da Anatel e nem eximi-lo dos requisitos e deveres estabelecidos na lei, na própria LGT, no Código de Defesa do Consumidor e nos regulamentos da Anatel. Então, condições de uso de faixa de radiofrequência, regras de uso de equipamento de radiação restrita, regras de certificação e homologação de produtos, regulamento de serviço, SM, SLP, ou seja, toda a regulamentação que seja aplicável continuaria sendo aplicável. Então, o que a gente tem é uma desoneração da outorga inicial do serviço, de toda aquela parte burocrática inicial
porque aqueles prestadores que queiram entrar no mercado teriam que esperar, aguardar e investir só para ter aquela outorga e não para a prestação do serviço em si. Todas as demais regras continuariam vigendo e teriam que ser respeitadas. É importante também a questão da comunicação Anatel, que também está sendo estudada de que melhor forma poderia ser feito. Quando a gente fala, então, em que a gente está buscando uma desoneração da outorga, a gente não quer dizer que haja uma ausência total de normas para aqueles prestadores, e muito menos que aqueles prestadores que já têm outorga seriam prejudicados. Muito ao contrário, uma série de regras e uma série de benefícios regulatórios têm e terão as prestadoras que já têm outorga. Por exemplo, poder comprar um espectro licenciado, poder participar e se relacionar de forma mais fácil, mais simples, sem precisar comprovar, um esforço de comprovação maior, em um cenário de composição de conflitos na Anatel, no caso de postes ou a utilização das regras do PGMC. Não que não se apliquem, mas é muito mais fácil você ter uma outorga e colocá-la. O que a gente espera é que seja simplesmente uma porta de entrada. Uma porta de entrada até pelo preço da outorga que existe hoje para o SCM, de R$400, a gente entende que isso é muito mais uma desoneração inicial para aquele prestador de serviço começar a prestar o serviço, sem precisar esperar, sem precisar daquele ônus inicial de buscar uma série de questões regulatórias com a Anatel, e simplesmente invista e coloque todo o seu foco na prestação inicial do serviço. À medida que aquele prestador já se estabeleça, a gente espera que seja natural um relacionamento depois com a agência por meio da autorização e da outorga, dado que é mais fácil, seria com um custo baixo frente aos benefícios que teria numa série de questões, por exemplo, do espectro e outras questões. É importante destacar também que o fato do prestador não ter outorga não traz mais benefícios regulatórios, por exemplo, de não ter que pagar algumas coisas do que aquele prestador que tem outorga. Isso não acontecerá. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui também na não necessidade de licenciamento de estações. E isso, obviamente, abrangeria mesmo aquelas empresas já outorgadas com autorização, desde que se enquadrem naquelas características colocadas. Então, a ideia aqui é desonerar inicialmente os prestadores e aproveitar também isso para abrir um debate com todo o setor de pequenos e micro prestadores de serviços de telecomunicações, para que a gente consiga fazer uma avaliação até mais ampla do que isso e tentar trabalhar com outros elementos que possam desonerar o setor e trazer uma maior dinamicidade e capacidade de investimento para as pequenas empresas. Então, a ideia e a convocação que eu coloco para todos vocês é que participem desse debate que a gente já está fazendo hoje, mas depois, em consulta pública, certamente a Brint participará, e é importante para que a gente até amplie as questões aqui colocadas e consiga também uma pacificação de outros temas que possam ser controvertidos e serem colocados aí como algum tipo de obstáculo para o desenvolvimento setorial. De forma geral, o que a Anatel espera é que possa, ao desonerar, ampliar a segurança jurídica e ao trazer normas que incentivem o desenvolvimento desses prestadores, que a gente estará, de fato, reduzindo o custo Brasil, tão propalado custo Brasil, né? A demora para iniciar, a criar uma empresa, e poder passar por todos os órgãos reguladores que a gente tem no Brasil,
em sentido amplo, que a Anatel possa contribuir para que a gente possa ter um ambiente de negócios muito melhor no setor de telecomunicações, principalmente para as micro e pequenas empresas, que são tão essenciais para o desenvolvimento, para a ampliação da infraestrutura de banda larga no Brasil. É assim que esperamos e espero que esse debate nos leve para outros caminhos importantes para o desenvolvimento do setor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, conselheiro Zergon, bom dia, Kleber. Eu acredito que essa quebra de paradigma que está se propondo, né, ela vem num momento bastante interessante, e existem, como toda quebra de paradigma, algumas questões ainda que vão necessitar de muita discussão, já que em breve a gente vai ter uma lição de casa, que é participar da consulta pública que deve vir aí nos próximos meses. Essa questão de licenciamento, né, do serviço em si, e não da radiação restrita, mas licenciamento do serviço, que é o que se debate aqui, em outros países que tem características muito parecidas com o nosso, né, ela de certa forma, pelo menos alguns que a gente pôde ver, ela já é assim um pouco mais flexível, né. É muito comum a gente começar, né, a gente escutar a comparação, nós queremos a banda larga da Coreia, nós queremos a banda larga do Japão, né, e na verdade acho que a gente tem que pisar um pouco mais na terra e começar a ver realidades mais próximas da gente em outros países, né. Então, por exemplo, países do leste europeu, que embora esteja na Europa, são países de um poder aquisitivo um pouco menor e tal. Então, países como República Tcheca, Polônia, Hungria, são países que têm muitos provedores regionais, né? A República Tcheca tem cerca de 400, que perto do tamanho da população é quase que equivalente ao Brasil, né? Com os nossos 3 mil, 5 mil, sei lá quantos. E nesses países, né, e tem um aqui que não é do leste europeu, a Irlanda foi um que a gente pôde pesquisar, todos eles praticam uma espécie de regulação que está sendo proposta, um cadastramento prévio num site da agência reguladora deles lá, e existe uma regulação mais flexível, né, menos cobranças, mais ou menos do modelo que se propõe aqui. Mas também lá tem algumas outras coisas que a gente precisa se inspirar também. Por exemplo, uma regulação mais frouxa em termos de radiofrequência. Nesses países, alguns deles, né, nem todos, né, mas nós temos outras faixas de frequências que a gente não pode usar aqui sem licença, e lá a gente pode. É o caso de 10 GB, 11 GB, 17 GB, né, 24. E também tem a questão da tributação, né, que é uma coisa que a gente tem que discutir também, né, porque nós somos obrigados a fazer aquela nota modelo 22, aquela coisa toda, estamos sujeitos a uma tributação, e nesses países você abrir um prestador de serviço de telecomunicações é como você abrir um bar, você abrir um açougue, você abrir qualquer coisa, você tem que dar uma nota, e não existe uma complexidade tributária, né, envolvida nisso. É claro que isso não está no escopo da Anatel, né, mas eu estou citando como uma contribuição ao debate aí, que existem outras coisas que, se a gente comparar com esses países, no Brasil é bastante diferente, algumas outras coisas que pegam também no provimento de acesso, né, e que não estão somente relacionados à regulação, né. Mas eu acho que esse momento, né, de reflexão ele é importante até para a gente ver algumas coisas que são controversas dentro da própria Anatel. No momento que a gente está falando em uma abertura do mercado, uma abertura da regulação, uma flexibilização da regulação, ao mesmo tempo a fiscalização da Anatel edita uma portaria, a portaria 214 de 2015, em que ela praticamente rasga todos os conceitos de separação entre internet e telecomunicações, ela rasga o regulamento de ACM, ela rasga o
o próprio regulamento de radiação restrita, colocando algumas obrigações que antes não tinham, né? Então, acho que isso é importante, essa discussão, também dentro da própria Anatel. Eu acho que existem algumas coisas que são históricas, são recorrentes, né? Uma delas é o licenciamento de estações. O licenciamento de estações ocorre uma coisa tão irracional, que é o seguinte: uma estação de radiação restrita, digamos, em 2.4 ou 5.8, e que tenha ligação em 2.4 ou 5.8 com outra estação de radiação restrita, ela não precisa ser licenciada, né, pelo próprio regulamento de SCM. No entanto, existe uma interpretação dentro da própria Anatel que, se o provedor for lá e tirar o link dele de radiofrequência e botar uma fibra interligando essas duas estações, fazendo assim um bem para o espectro, né? Uma vez que ele vai tirar, vai deixar de poluir o espectro, aí ele passa a pagar a estação. Aí ela vira uma estação sujeita a R$ 1.340 de TFI e depois 670, né? Então acho que esse é um bom momento também para a gente começar a corrigir essas coisas que historicamente tem nos afetado e afetado bastante, principalmente agora que a maioria dos provedores estão migrando para a fibra. Bom, para não alongar muito aqui, eu listei algumas questões aí que eu gostaria de passar, né? E vou fazê-las todas na sequência, para que a gente não alongue muito o tempo, né? Então, a primeira questão é essa: no que essa discussão pode resolver esses problemas nossos, essas questões controversas dentro da própria Anatel. Para os prestadores de SCM, né, que já tem a outorga, quais seriam as vantagens? O Zerboni já citou algumas vantagens de ter acesso a frequências licenciadas, mas a grande questão que muita gente coloca, né, quando a gente fez uma rápida pesquisa entre o pessoal sobre esse fim da licença, e todo mundo, mas eu tirei a licença e paguei lá R$9.000, depois abaixou para 400 e agora não vai custar nada e qualquer um vai poder prestar, né? Então, no que esses provedores com outorgados eles teriam de algum tipo de vantagem competitiva? A questão também do espectro, como balancear uma flexibilização da regulação com a poluição do espectro, né? E, finalmente, quais as medidas concretas que a Anatel estuda ou pode vir a estudar com relação à abertura de novas frequências, novas faixas de frequências licenciadas para os provedores. Bom, como eu coloquei, a proposta ela visa dar tirar o ônus da outorga inicial, e o que não quer dizer que vá trazer uma diferenciação entre os que já têm outorga, daqueles que não têm outorga. Em relação às frequências, a gente tem feito uma série de estudos, de fato, e precisam chegar a um fim. Essa é uma questão importante que a gente deve, inclusive, ter uma contribuição de vocês, né, de propostas efetivas sobre a utilização mais adequada do espectro, inclusive com frequências licenciadas, né, direcionadas a pequenos prestadores. Isso já teve uma decisão do Conselho de ter um estudo sobre isso, isso focado à época na faixa de 3,5, mas isso pode ser ampliado para outras faixas também. Acho que esse é um momento propício para a gente ter essa discussão de fato, de ter uma abordagem mais focada em pequenos prestadores regionais, para a utilização de espectro. A questão da
poluição do espectro, essa questão da portaria, da fiscalização, essa é um dos fundamentos que a gente trouxe para a elaboração de uma proposta como essa, de fato, a uniformização de entendimentos e, como eu disse, segurança jurídica. A gente precisa, de fato, fazer essa discussão. Quando a gente tem muita coisa aberta e coisas regras que aparentemente se diferenciam, a gente pode ter esse tipo de problema, de fato, e ter uma abordagem conflitiva entre áreas internas da Anatel, e esse é um dos objetivos nossos, trazer mais segurança jurídica, inclusive em casos como esse. A proposta, inclusive, que foi estudada pela área técnica, deixa claro que nesses casos não precisaria licenciar a estação, né, com meios confinados. Então, essa é uma outra questão importante que está colocada lá na proposta e que, se vier a ser editada de fato, acabará com essas questões de conflito de entendimentos. E o que a gente espera é trazer os incentivos corretos, como você colocou bem. A gente não pode ter um desincentivo à construção de rede de fibra ótica, por exemplo. Ao contrário, a gente tem que ter mecanismos que incentivem a construção de redes mais robustas e que, inclusive, retirem a pressão sobre o espectro. Então, essa de forma geral, o panorama que a gente tem de fazer esse debate com os senhores e trazer essas considerações. Muito das preocupações colocadas por você, eu acho que de muita gente, vai estar já no início corroboradas dentro da proposta, e depois isso vai ser evoluído junto com a consulta pública, a rediscussão da questão. Como eu disse, os atuais prestadores que tenham já o TORG, já retirou o TORG, têm alguns benefícios regulatórios naturais das regras que só valem para aquele prestador que tem o TORG. Que é mais claro, é o acesso ao espectro licenciado. Mas, de forma geral, o que a gente busca é não trabalhar tanto com essa questão, e é natural que, quando a gente faz uma evolução, aquelas pessoas que já estão há mais tempo no mercado, passaram por um momento de maior dificuldade, tem essa abordagem que não pode ser empecilho para a gente progredir. Senão, no limite, quando a gente fala assim, olha, vamos agilizar ainda mais os procedimentos da Anatel, vamos dar um TORG em um dia e falar, não quero porque o meu demorou 2 anos, tem que demorar 2 anos para todo mundo. Ou eu paguei 9 mil, então tem que subir o preço da outorga. Então, o que a gente tem que trabalhar é olhando para frente e enxergando isso que eu fiz questão aqui de colocar na minha apresentação, essa medida como parte de algo muito maior e que precisa ser aproveitado pelos senhores na consulta pública, na própria discussão com a Anatel, que é uma predisposição da agência de retirar um ônus regulatório desnecessário dos pequenos prestadores. Eu acho que esse é o grande foco, é a grande mensagem que a agência está buscando passar. Bom, então, passar aqui para alguns questionamentos da plateia. A primeira diz o seguinte: existirá a obrigatoriedade do CREA com o responsável técnico para esse tipo de isenção de outorga? Veja, só fazer um disclaimer aqui, a proposta ainda não está fechada e eu não vou entrar assim, em detalhes em relação à proposta, mas já tem coisas que dá para ser colocadas. Então, por exemplo, o do CREA ter um engenheiro responsável, ter um projeto, tirar certidão fiscal, nada disso seria mais necessário para o início da prestação do serviço. E essa é uma das questões que estão sendo estudadas. Então, a ideia é de fato, ter uma maior agilidade no início dessa prestação do serviço,
menor custo possível. É lógico que isso ainda está sendo discutido pela Anatel e depois ainda vai para consulta. Qualquer coisa, o que a gente está discutindo no final das contas é um balanço que precisa ser proporcional entre ônus e o que de fato eu quero preservar. Então, por exemplo, simplesmente não precisa se relacionar de forma nenhuma com a Anatel, nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo de informação. Bom, se acontecesse esse cenário, eu teria uma falta de visibilidade da agência do que está acontecendo no setor. Então, pode ser que seja necessário algum tipo de comunicação. Esse tipo de raciocínio é que precisa ser feito e que foi feito pela área técnica nessa análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório é assim, foi feito uma série de cenários, 7 ou 8 cenários, em que se pensou em diversas formas de implementar essas medidas e quais seriam as consequências. Nesse caso que foi perguntado, o que a gente precisa avaliar que tipo de benefício ou risco traria uma falta de comunicação prévia à Anatel com um engenheiro responsável registrado na agência e uma análise da agência disso para a prestação do serviço. Isso precisa ser analisado, de fato vai ser na hora que a gente votar e depois na consulta pública. Certo. Quando houver perturbação do espectro da radiação restrita, como é que a Anatel irá proceder no sentido de fiscalizar esse tipo de... A fiscalização da Anatel continuaria normal, sem nenhuma diferença. Hoje, o que a gente busca nessa proposta preservar é exatamente o espectro. Então, e a essência de qualquer coisa, qualquer prestação de serviço, qualquer regra regulatória, precisa ser preservada com essa proposta. A gestão do espectro é algo muito importante para o setor de telecomunicações, obviamente, e uma das principais tarefas da Anatel, e isso vai ser preservado. A fiscalização ocorrerá se alguma irregularidade ocorrer, e isso independe se a prestadora está nessa situação ou se é uma prestadora maior. Foi falado aqui, perguntado por que a Anatel não simplifica o processo de outorga ao invés de isentar. Esse é um outro caminho possível, isso tem que ser avaliado. A regra que está prevista na LGT tem um objetivo, que é o seguinte: a própria lei geral, ela pensou em dois regimes de prestação, uma concessão muito mais regulada, com muito mais ônus, e um regime de autorização, prestação em regime privado, que seria muito mais parecido com os setores, digamos, desregulados da economia, obviamente com uma série de limitações importantes. O que a Anatel, ao longo do tempo, vem tentando lidar com as evoluções tecnológicas, evoluções comerciais, a evolução econômica dos serviços, é lidar com isso por meio, principalmente, não com essa diferenciação entre serviço público e privado, que com o tempo e com a competição ficam um pouco difíceis de lidar só com esse conceito, mas principalmente com poder de mercado e não poder de mercado, grande empresa, pequena empresa. Aqui o que a gente tem que pensar de novo é em proporcionalidade. Quando a LGT traz esse dispositivo de isentar de outorga, a LGT está querendo passar a seguinte mensagem: olha, pode ter alguns serviços aqui que não precisa ter tanto foco regulatório do Estado, isso pode ser tratado como qualquer outra atividade econômica, com nível menor de ônus para que aquela atividade se desenvolva. Então é essa avaliação que a gente precisa ser feita. A gente pode chegar à conclusão de que não vale a pena isentar, vale a pena simplificar o procedimento, pode ser, mas isso é algo que a gente precisa debater mais. Ok. Jadson Melo, da AS Telecom, identificou aqui a pergunta dele, ele fala justamente sobre a isenção da licença prévia. Existe alguma previsão, um estudo relacionado de incluir também o STFC e o SEAC?
Veja, a nossa ideia inicial, pelo menos a minha ideia, quando coloquei essa proposta para estudo da área técnica, é fazer algo inicialmente limitado para que a Anatel consiga ter visibilidade sobre os efeitos disso e poder, depois disso, estender de forma mais ampla, ou limitar ou até acabar com esse tipo de regra. Então, pelo menos na minha visão, essa deveria ser uma abordagem um pouco mais limitada nesse primeiro momento, para a gente conseguir ter visibilidade. O que não afasta a possibilidade também de, para as mesmas condições, esses outros serviços também terem esse tipo de abordagem. Isso tornaria um pouco mais complexa a proposta, porque outras variáveis, características desse serviço precisariam entrar também em considerações, mas isso pode ser avaliado, sim. A última pergunta aqui é a respeito da dispensa, se ela será atrelada a território, ou seja, somente para o interior ou regiões carentes, ou será em abrangência nacional? Não, até agora a discussão não envolveu territorialidade, tá? Então, ainda é uma proposta, digamos, embrionária, mas não, em nenhuma das discussões houve uma abordagem territorial, assim, limitar a interior, a gente acha que isso não faria muito sentido, que seria melhor outros parâmetros de limitação. Obrigado, doutor Zerboni, a gente agradece a presença do senhor. E queremos fazer também o reconhecimento, né, de que a Anatel, né, nós como pequenos provedores, sempre pequenas operadoras de pequeno porte, sempre procuramos a Anatel na época de apagar incêndio, né? Tivemos já a oportunidade de fazer os primeiros eventos procurando gerentes regionais da Anatel, e assim começamos a aumentar a nossa interação com a agência reguladora do nosso setor, né, por meio de consultas públicas e participando ativamente nessas consultas, né, participando de grupos de trabalho junto com a agência. E agora eu consigo visualizar uma coisa inédita, né, que a Anatel trouxe para nós um estudo prévio de uma futura consulta pública, não é isso, doutor? Então, agradecer em nome da Abrint, a Anatel, por essa proximidade, que possamos estar dando continuidade nessa parceria, né, no sentido de prestador, regulador e beneficiar o usuário de telecomunicações. Obrigado, doutor Zerboni. Mais uma vez, a Abrint fica de portas abertas ao senhor. Agradecer ao Maia pela presença e agradecer a todos pela presença aqui na plateia. Obrigado a todos.